Saudação, pessoal. Vamos dar continuidade à administração de medicamento 1, porque a novela ainda continua, temos 2, e porque nessa administração de medicamento comporta muita coisa, tá? Então, nós já falamos as veias que devem ser administradas, e vamos dar continuidade ainda à via endovenosa, a EV, lembrando, né, que a sigla EV, essa é padronizada, todo mundo pode estar usando, é uma administração de medicamento diretamente na corrente sanguínea através de uma veia. A administração pode variar desde uma única dose até uma infusão contínua. Aqui nesse item aqui, gente, lembrando, já cheguei a vivenciar enfermeiras falando de técnicos num sentido que, se ele está em soroterapia, ele continua em soroterapia, ou seja, o soro está em infusão e está indo. Se o acesso está salinizado, né, ele está com acesso, porém não tem nada que esteja conectado a ele. Então, prestem atenção, gente, soroterapia, o soro está ali. Ele não pode estar falando, mantém soroterapia, enquanto ele só mantém o acesso salinizado, tá? E lembrando que é um acesso salinizado, eu puncionei uma veia, veio uma medicação, o médico acabou a medicação, mas o médico pede para que ele continue com o acesso. Aí pegamos uma ampola de 10 ml, ou colocamos 5 ml ou 3 ml, deixamos ali, fechamos, mas ele continua com o acesso dele, tá? Como o medicamento ou solução é absorvido imediatamente, a resposta do cliente também é imediatamente. Por isso, tem que estar atento para que, se há uma alergia de um medicamento, temos que saber antes. Muitas pessoas não sabem que são alérgicas. Então, as respostas são, por enquanto não apresento nenhuma alergia. Não sei se sou alérgico, tá? Mas tem pessoas que sabem que são alérgicos, contactuam sobre isso, né? Deve ser anotado no prontuário, porém, quando um técnico ou qualquer uma pessoa da equipe de enfermagem for administrar, não chegou a ver no prontuário. O médico também não foi prescrito, e aí é muito difícil, né? Não é impossível, mas difícil, para que a gente entre com o antagonista dessa solução. Isso pode levar o óbito ao paciente. Então, é importante a gente estar olhando, sim, o prontuário e também perguntando para o paciente se ele é alérgico a alguma medicação. Se passou por despercebido pelo médico, ou ele não detectou, ou ele não perguntou, a enfermagem tem que estar atenta para saber se essa pessoa é alérgica. A biodisponibilidade instantânea transforma a via EV na primeira opção para ministrar medicamento durante uma emergência. Então, a maior parte dos medicamentos são EV numa emergência, tá? Como a absorção pela corrente sanguínea é completa, grande dose de substâncias podem fornecer um fluxo contínuo. A pessoa aqui nessa emergência, voltando um pouco aqui, gente, ela pode estar num quadro ainda um pouco estável, vamos colocar o IAM, né? Onde ele ainda consegue deglutir, onde é administrado Isordil, AS, mas logo em seguida essa pessoa aqui já tem que estar com acesso venoso para qualquer intercorrência ser administrada o medicamento. Tá? Indicação de diluição em seringa de 10 ou 20, ou seja, com 10 ou 20 ml de água destilada ou solução fisiológica. Na prescrição médica, gente, está bem relatado se o médico quer as soluções que quer. Muitos medicamentos têm o seu composto de diluente. Vou dar um exemplo, o omeprazol, que todos sabem que tem um pozinho, né? E depois a gente vai e coloca o seu diluente, parece que a medicação some, né? E tem outros que pode ser
diluída em água destilada ou diluída em solução fisiológica. Para medicamentos com alta concentração, indica-se diluição com frascos de soluções salinas, né, que são soro fisiológico a 0,9% ou glicosado a 5%. Tá? Aveia basílica mediana costuma ser a melhor opção, pois a cefálica é mais propensa à formação de hematomas. Lembrando, né, o hematoma, ele é uma mancha roxa, há um extravasamento de sangue ali, né? Então, ele aqui aconselha a aveia basílica, que foi mostrada nos slides anteriores. Já na porção da mão, o arco venoso dorsal é o mais recomendado, por ser mais calibroso. Porém, a veia dorsal do metacarpo também poderá ser puncionada. Também com relato de paciente, gente, eles relatam que no dorso da mão dói mais, né? Então, os relatos, que a gente guarda os relatos dos pacientes para levar em consideração as dores, né? Técnica para punção venosa. Scalp e gelco, gente. Scalp deve ser trocado a 48 horas ou quando houver necessidade. Flebite é inflamação na veia, né? Então, o scalp, ele não é, a gente não utiliza muito esse scalp em relação a uma medicação contínua, sim, mais rápida, um acesso para uma punção para coleta de sangue, um acesso para uma punção para um medicamento rápido, né? Então, é usado, nesse caso, pouco o scalp. O gelco deve ser trocado a cada 72 horas ou quando houver necessidade. Aqui, gente, a padronização é 72, todo mundo já sabe. Então, por isso que é adotado o método de se escrever o dia e o horário que eu funcionei esse acesso. E aqui o que ele diz que é necessário são sinais flogísticos, ou seja, o rubor, o calor, a dor, né? E isso vai fazer com que eu também possa tirar aquele acesso antes das 72 horas. Lavar as mãos antes e após o procedimento, né? Explicar ao cliente o que será realizado, calçar a luva de procedimento. Todas as vezes que vocês falarem em técnicas, vocês vão ver isso aqui, ó. Explicar ao cliente o que será realizado. Porque muitas vezes você descreve todo o procedimento e o mais importante é esquecido, tá? Deixar o cliente em posição confortável com a área de punção apoiada. Escolher o local para a punção, sempre iniciar a punção pela veia das extremidades. Garrotear o local para melhor visualização da veia. Cada garrote, gente, ele se adequa à própria pessoa. Tem gente que gosta de um determinado garrote, tem garrotes mais sofisticados, né? Então, cada um vai acostumando a manusear o seu próprio, achar qual é o melhor garrote a ser utilizado, né? Fazer antisepsia no local com algodão embebido em álcool a 70% no sentido proximal para o distal, tá? Quando se fala, gente, proximal e distal, vamos estar abordando um pouco isso aqui, certo? Ele é de cima para baixo. O que ele fala distal e o que ele fala proximal? Porque às vezes há uma confusão nisso. Toda vez que está distal do órgão central do coração e proximal ao coração. Então, esse é o relato, certo? Proximal para o distal. Durante a administração das medicações, pode ocorrer alguns acidentes relacionados à manutenção e permanência do dispositivo venoso, como, por exemplo, extravasamento, ocorre infiltração da medicação ou solução que está sendo injetada, causando a formação de edema, dor ou calor. A fusão deve ser interrompida e o catéter deve ser retirado. Então, o extravasamento, gente, se tiver fora da veia, ele realmente dá uma dor muito forte, forma um edema, que eu às vezes até falava
né? Que a gente tem que estar atenta quando está administrando, e mesmo quando está em infusão contínua, está sempre perguntando ao paciente, assim que possível, se está tudo bem, que não tem que doer o local, né? Se começar a arder, mas tem gente que fala que é assim mesmo, porque não quer funcionar, não é assim mesmo. Quando uma coisa não tem que doer, ela não tem que doer. E se está doendo é porque alguma coisa está errada, tá? E o melhor método é perguntando para o paciente, porque às vezes está fora e vai acontecer de formar um edema ali no local, né? Eu já vi chegar até quase, não vou exagerar, uma bola de futebol, mas já vi uma bola de beisebol em braço de paciente, onde o técnico funcionou e deixou lá, né? E simplesmente foi aquela infusão foi indo, onde deu um edema muito grande. Explicar isso para o paciente é extremamente desagradável, porque a gente sabe que o erro é nosso. Não tem. Quando a gente sabe que uma coisa é nossa, explicar se torna mais difícil, tá? Obstrução ocorre quando a infusão é interrompida por algum momento de dispositivo. Fica sem fluxo ou fechado durante muito tempo, impedindo a infusão da solução. O que acontece, gente? Vamos voltar à salinização, ou que eu desliguei e deixei parado. Isso vocês também sabem que não pode, tá? A injeção de solução de salina de 10 ml em seringa de 10 ml em bolo, garantindo assim a permeabilidade do catéter. Então, aqui ele preconiza que é 10 ml que eu tenho que colocar aquela solução salina para fechar e deixar ele o quê, gente? Com acesso venoso, simplesmente salinizado, sem infusão nenhuma, tá? Ele aqui fala de 10 ml, mas lembrando, gente, todo paciente, ele tem um critério a ser seguido. Pacientes pode ter, sim, ele já está com edema, né? Ele é o que a gente chama de edema no corpo todo, é o anasarca, então eu não posso estar administrando mais líquido, porque ele já está retendo. Então, eu posso usar um pouco menos de solução. Mas os pacientes que não têm contraindicação, o correto para salinizar com mais segurança é 10 ml. Tá? O que é flebite, gente? Falei várias vezes, vou tornar a falar. Ocorre inflamação na veia após a punção venosa ou administração por medicamento. Não necessariamente, gente, uma solução pode dar sim uma inflamação antes daquelas 72 horas, tá? Então a gente tem que ficar atento ao local da punção. O cliente apresenta dor no local, calor, edema e sensibilidade ao toque, hiperemia. Tudo isso aqui é que damos nome de sinais flogísticos. A dor no local, calor, edema, sensibilidade ao toque, hiperemia, vermelho. O calor, gente, quando a gente coloca a mão e sente. Hiperemia, a gente vai visualizar aquilo. A dor seria a queixa do paciente. E o edema é visível também aos nossos olhos, né? Indicação: a infusão deve ser interrompida e o catéter deve ser retirado. Não tem remendos aqui, tá? Bom, aí aqui, gente, ele está falando um pouco de catéter venoso periférico, né? São indicados para terapias intravenosas de média duração, que consiste em uma punção de uma veia periférica, introduzindo a cânula de catéter e a infusão de medicamento. Deve ser substituído conforme o protocolo de cada instituição, como, por exemplo, a cada 72 horas a permanência. Aí ele dá aqui os tamanhos dos calibres do canhão em cores, né? Catéter venoso central, é o PIC. Esse PIC, gente, é a enfermeira que passa, certo? E é a enfermeira treinada. É a enfermeira que teve, não é aquela enfermeira que saiu da faculdade. Não, nós temos cursos sempre paralelos que podem nos fazer ampliar o nosso conhecimento. Tá? Então, eu não posso passar um PIC se eu não tenho uma qualificação para aquilo. Né? Então, tem enfermeiras que podem passar o PIC porque tem qualificação. Trata-se de um catéter especial
para infusão intravenosa colocado em uma das veias perto da dobra do cotovelo, ou parte superior do braço, numa maior veia do corpo, que é a veia cava, tá? Importância para o intensivista. Então, muitas pessoas fazem paralelo esse curso que gostaria de fazer, tá trabalhando como intensivista, né? Então, as enfermeiras intensivistas vão atrás e os próprios hospitais, gente, tem hospital, vou dar um exemplo do Hospital Regional de Osasco, ele sim dá cursos lá dentro mesmo para algumas enfermeiras poder fazer esse pique, né? Aqui ele tem uma demonstração de alguns gelco, né? Lembrando que os gelcos são pares, né? Então, o gelco ele tem 14, 16, 18, 20, 22 e o 24, que é o último, que é o que a gente chama de amarelinho, né? Então, todos os catéteres, deixa eu ver se é aqui que eu vi, que tinha a numeração. 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Então, esse é o calibre. O que acontece, gente? 14, 16 e 18, eles são mais usados na emergência para grandes volumes. Então, não tem necessidade de eu ter numa clínica médica esses calibres aqui. Eu posso ter do 18 para cima, tá? O que é importante, que na pediatria, por exemplo, eu tenho esse de 24 calibre, o que vai ser usado com maior frequência, tá? Percebam, gente, que tem gelco com as duas maneiras de escrever, com G ou com o J, né? Então, ele começa aqui a falar, 16, adolescentes e adultos em cirurgias importantes, sempre que você tiver de infundir grandes quantidades de líquido. Inserção dolorosa exige uma veia calibrosa. Então, quando cai numa prova, gente, um traumatismo craniano, né, em que eu preciso de grande volume, eu tenho que escrever um gelco calibroso, né, de grande volume para infundir grandes quantidades de líquido, tá? Aí eu tenho aqui, gente, o 18, crianças mais velhas, adolescentes e adultos, administrar sangue hemodderivado e outras funções viscosas, inserções mais dolorosas, exige veias calibrosas. Lembrando, gente, hemoderivados são bolsas de sangue, né? Pode se considerar também o plasma, né? Hoje em dia, se preconiza muito que seja a enfermeira que administre essas bolsas de infusão, né? Monitorada, né? Pelos técnicos de enfermagem depois. Crianças, gelco de 20, crianças, adolescentes e adultos, adequado para a maioria das infusões venosas de sangue e outras infusões venosas hemodderivado, tá? Aqui ele coloca aqui o gelco 22. São para bebês, crianças, adolescente e adulto, em especial idoso, adequado para a maioria das infusões. Pessoal, importante, e que eu também vou puxar as orelhas de algum, que eu estou vendo que a visualização dos vídeos estão pouca. Eu acredito que lembrar um pouco de tudo isso que vocês aprenderam, eu acredito que faça bem, né? Então, não deixe de assistir os vídeos, viu? Nesse aqui eu tenho também o gelco de 22, que são para bebês e crianças, e o gelco de 24 e 26 para RNs, bebês, crianças, adolescentes e adultos. Em especial, gente, esses gelcos são usados para idoso, para poder ter uma manutenção daquele acesso, porque os idosos são os que mais ocorrem, gente, perda do acesso venoso e se torna mais difícil funcionar de novo, né? Adequado para a maioria das infusões, mas a velocidade da infusão deve ser menor e ideal para veias muito estreitas, por exemplo, de pequenas veias digitais ou veias internas do antebraço, como do idoso. Além deles terem, a maior parte que já estão internados, estarem com desidratação, né? Eles perdem a parte do colágeno, entre aspas, a pele. Toda vez que a gente vai funcionar um acesso venoso, gente, num idoso,
Por isso que é importante a hidratação daquele idoso, né? Tanto a hidratação que eu faço através de líquidos, volume, ou hidratar a pele com conforto, em relação a hidratantes mesmos de creme, para poder deixar esse paciente mais confortável possível e hidratado. Porque um paciente, gente, que está com uma desidratação, a pele já do idoso já forma um ruga só conforme pega, a prega, né? Onde a gente vê a desidratação pela prega, ela não se desfaz. Mas mesmo assim, a gente já vê, muitas vezes a gente vai fazer o acesso desse idoso, vai colocar primeiro que nem pode colocar esparadrapo, tá, gente? Em idoso não, né? A gente não pode colocar esparadrapo, a gente arranca a pele do idoso junto. Por isso é usado micropóreo. E tem hospitais que tem até aquele transparente, né? Aquela placa hidrocoloide que se coloca, que a gente está vendo por debaixo o acesso que está, se está formando sinais flogísticos ali ou não, né? Só que no idoso, toda aderência que dá, a gente pode tirar a pele e fica uma sensação de erro de nossa parte por não ter se lembrado que temos que colocar um micropóreo ou uma placa ali para que a gente não faça uma lesão maior nesse idoso, tá? E aqui, gente, a gente tem o scalp, né? Esse scalp aqui também é por uma numeração maior. E ele é ímpar, gente. Então, ele começa por números ímpar, diferente do gelco, que são números pares, tá? Esses dispositivos são numerados em números ímpares, 19, agulha maior calibre, 25, agulha de menor calibre. Aqui, essa aqui, ó, maior calibre, tá, gente? 19. Como eu disse, não há necessidade, vamos supor, de uma coleta de sangue que eu possa usar um Vacutine ou usar um scalp, que seja uma agulha 19, sabe? Eu acho que trabalhar com a 21 e a 23, ela é mais adequada, né? Mas vocês é que vão avaliar como está o paciente, né? Vamos lá, agora a via intratecal. Quando se desejam efeitos locais rápidos nas meninges ou no eixo cérebro-espinhal, como na anestesia espinhal ou nas infecções agudas do sistema nervoso central, né? Essa intratecal não compete à equipe de enfermagem. Intraperitoneal. Por vias, os fármacos penetram rapidamente na circulação através de veias portas. Via utilizada para infusão do dialisador para diálise peritoneal. A gente vê muito a diálise, onde a pessoa já tem, né, um acesso, e é difícil a gente ver, quem não trabalha ainda na área, ver essa diálise peritoneal, que é feita quando a gente não tem condição de fazer uma diálise nesse paciente, tá? Também é o médico. Isso é para que vocês tenham ciência. Via tópica, gente. A via tópica também é perigosa. Tem muitas pessoas que não fazem uma avaliação adequada quando passa uma coisa via tópica. Principalmente, vou dar um exemplo de feridas, né? Feridas, gente, mesmo que o médico pediu que passasse uma determinada medicamento via tópica, porque todo medicamento tem princípio ativo, ele pode sim regredir. Aquela ferida, em vez de ficar cicatrizando, ela retornar num estado mais grave. Então tem que ser avaliado, não é ali também um medicamento que pode se tornar um veneno, tá? Então a via tópica ou administração epidérmica, aplicação de substâncias ativas diretamente na pele e em áreas de superfície de feridas com efeitos locais, tá? Como pomadas e creme. Gente, pomadas e creme. Eu também tenho um pouco de dúvida, que para mim é semelhante, mas o creme, ele é um pouco mais duro de se... Não é duro, ele tem uma maior dificuldade de se espalhar, né? O creme, a pomada se espalha melhor no sentido
do creme, né? Não estou falando que a gente tem creme que se espalha bem, mas a pomada é essa um pouco da diferença, né? Porque, na verdade, se você pegar a pomada e o creme, naturalmente, elas parecem a mesma coisa, mas a pomada, ela mais fácil de passar na superfície, né? O spray todo mundo conhece, né? Loções, colutórias, pastilhas para a garganta, ele acaba tudo virando via tópica, tá? Via tópica ocular, gente. Medicamento deve ser aplicado sobre os olhos, dois tipos básicos dos produtos oftalmológicos. Os líquidos denominados colírios e administrado através de gotas, né? Outro semissólido ou pomadas oculares, cuja técnica e aplicação é semelhante. O ajudante deve largar a pálpebra para que o medicamento se distribua pelo olho e pedir ao paciente que pestaneje. Gente, eu tenho dificuldade às vezes de colírio em mim, porque toda a sensação que vai para cima do meu olho eu começo a fechar, né? E eu acredito que os pacientes também têm essa sensação. Por isso a gente segura assim e tenta pingar no cantinho, né, do olho para que possa fazer maior efeito, né? Então é para a correção de disfunção de músculos do olho, para aplicação de anestésico, para aplicação de antibióticos, para aplicação de anti-inflamatórios, antifúngicos, lubrificante, que é o que a gente tem feito com esse tempo mais seco, né? E para a aplicação de dilatadores de pupila, que é, por exemplo, ele dá aqui a atropina, né? Temos a via tópica vaginal, gente. Os mais comuns são os óvulos vaginais, um pouco maior que um supositório, constituído por uma substância fusível, por exemplo, glicerina, o qual se deve adicionar os princípios ativos, tá? A administração de um óvulo vaginal necessita que a mulher se deite de costa, afaste o joelho e introduza o mais profundo possível, com o dedo, devendo se manter deitada durante 5 minutos após a aplicação. Pode-se igualmente recorrer à utilização de geles e cremes que devem ser administrados através de aplicador, semelhante a uma seringa, né? Um pouquinho mais fino, né, gente? Evita a passagem pelo sistema porta-hepático, é uma área de grande irrigação sanguínea. Gente, lembrando aqui, o que ele fala, evita a passagem do sistema porta-hepático num medicamento sublingual ou via oral, ele vai passar pela essa porta aqui, a porta hepática. Nessa parte tópica, ele evita essa passagem, tá? Esse agora, intranasal, gente. O tratamento local das patologias do nariz ou das vias respiratórias relacionada com as fossas nasais, com seios perinasais, baseado na utilização de medicamento líquido, que deve ser administrado sob a forma de gotas nasais, nebulizador ou spray, tá? Para tratar infecções e para alívio da congestão nasal. Instalação de gotas frias no nariz pode desencadear espirro. E nessa pandemia nós estamos correndo deles, né? Concordam comigo, gente? Sentar-se com as costas direito, inclinar a cabeça para trás, introduzir a ponta do nebulizador no orifício nasal e apertar o nebulizador ou acionar o aplicador, até administrar a dose prescrita. Enquanto fecha o outro orifício nasal, espirra através do orifício que acaba de nebulizar. Claro, gente, se o paciente está consciente, orientado, no tempo e no espaço, não tem a mobilidade prejudicada, a maioria das vezes é ele mesmo que faz esse procedimento, tá? A via respiratória, gente, inalatória ou pulmonar, fossas nasais até o brônquio, pequenas partículas líquidas sólidas geradas por um nebulizador ou aerosóis. A nebulização e a vaporização utiliza-se aparelho nebulizador ultrassônico
para ministrar medicamento, inspirrar pelo nariz e espirrar através da boca. Soluções fisiológicas, Atrovente, Berotec, né? Aplicação na garganta, gente. Abrir bem a boca, apertar o spray, procurar atingir toda a parede da garganta, fechar a boca e procurar não engolir a saliva durante 1 a 2 minutos. E só beber água após 30 minutos. Sabutamol é uma dessas aplicações, certo? Aqui está a referência dele. Pelo tempo que deu, gente, realmente vai ficar mais esse vídeo separado deles. E depois, o que nós vamos estar numa outra parte medicamento? Aí nós vamos estar falando dos medicamentos. Aqui nós temos as vias de administração, vamos estar falando as nossas regras de 3, as nossas fórmulas de micro e macrogotas, que vai estar nos outros slides. Não esqueça, pessoal, as visualizações no YouTube, tem como eu ver quantas visualizações, né? E eu acredito que posso estar voltando essas perguntas para vocês do que eu estou passando aqui, tá? Estamos lidando com adultos, né? E quero que vocês estejam sempre falando, professora, não entendi aquilo, ou não entendi, queria que a senhora abordasse mais, ou completasse, se tem alguma patologia que vocês gostariam de estar vendo, né? Depois que acabar essa medicação, nós temos também, em relação à parada cardiorrespiratória, né? Um pouco de exames neurológicos antes de iniciar essas paradas respiratórias. Mas coloquem, gente, no grupo mesmo, podem estar perguntando, né, no celular, né, se querem que eu coloque alguma coisa ou volte algum slide que eu falei. É um interesse, tem que ser mútuo, né? Tanto de minha parte para poder melhorar, e tanto quanto que a minha intenção, a minha meta, o meu objetivo, seja que vocês aumente a sua bagagem no conhecimento da enfermagem. Porque daqui a pouco vocês são o profissional e estão sozinhos nesse mercado de trabalho, né? Um bom descanso ou um bom trabalho para o pessoal que está assistindo.